Bem, pessoal, nós vamos para mais uma aula, né, na sala de artes, continuação do capítulo 4, e o tema é o trabalho do autor. Bem, para muitos, o trabalho do autor, ele é apenas para gravar as falas, né, do seu personagem, mas vai muito além disso, né? Porque o ator, ele tem que interpretar o personagem. Ele, por exemplo, se ele for interpretar um personagem que é padeiro, então ele tem que ir na padaria, ver como que é o gesto do padeiro, como que ele faz o pão, como que ele mexe com a massa. Aí ele senta, bate um papo com o diretor e explica como que ele vai montar aquele personagem baseado no que ele compreendeu e baseado no texto que o autor ele escreveu, no caso o diretor, né? Bem, após um texto teatral ser escolhido para a representação, o diretor ele precisa montar a sua equipe com diversos profissionais. O diretor teatral ele escuta atentamente todo o texto, realizando assim as necessárias pesquisas, né, de forma mais profunda com aquele tema que vai ser passado naquela peça. Ele também estuda os personagens, os atores que vai combinar com aqueles personagens. Depois que ele idealiza toda essa peça, o diretor ele começa o trabalho mais profundo, né? Que eu falei, pensar nos atores, né? A parte cenográfica da peça, os figurinos, as sonoplastas e os iluminadores. Muitas pessoas, conforme eu comecei falando na aula, acham que o trabalho do ator é só decorar o texto, e a gente sabe que não é isso, não é verdade? Ele tem que fazer esse laboratório que eu expliquei pra vocês, né, sobre o personagem. Depois dessa etapa, o ator, ele pode, com o diretor, né, criar uma história baseada naquele personagem. Então, além da memorização que o ator, ele precisa, ele também tem que desenvolver gestos, todas as expressões corporais necessárias para uma boa interpretação. A fala também é importante, por exemplo, se ele for fazer o personagem de um nordestino, ele também tem que falar como nordestino, por mais que, vamos supor que ele seja carioca. Ele tem um tipo de sotaque. Ele tem que modificar o sotaque dele para um sotaque nordestino. Então, isso tudo conta na interpretação de um ator. Agora, uma parte importante que o livro de vocês vem citando é sobre a expressão corporal de um personagem. Então, essa é a forma como ele anda, senta, dorme. A movimentação corporal do ator em cena mostra como ele é de fato, além de estabelecer uma relação direta com a história. Bem, agora nós vamos falar sobre a mímica e a pantomima. O que é isso? Bem, muitas vezes as pessoas acham que elas são as mesmas coisas, as pessoas acabam confundindo. Atualmente, conforme mostra o livro de vocês, esses termos acabaram assumindo o mesmo significado, mas sua origem são diferentes, tá? E o livro de vocês está falando justamente sobre isso, né? A primeira fala que esse tipo de espetáculo ela era um espetáculo teatral e os atores eles representavam em pequenos trechos da história e da mitologia por meio de cenas e movimentos, tá? Então essas representações eram acompanhadas por um coro que descrevia os fatos sendo representados e os atores eles também, gente, utilizavam roupas e máscaras. E é justamente isso, porém eles nunca falavam, tá? Era mudo. Porém, é justamente isso que faz a diferença com a mímica. A mímica é uma forma popular de comédia, mas ela foi proibida na época do cristianismo pela Igreja Católica, porque eles diziam que faziam cenas obscenas e indecentes, e eles acabaram tendo que deixar de lado, né, a forma teatral de comédia da mímica. A mímica, ela é diferenciada, ela também não tem um diálogo, mas ela não utiliza a máscara, então essa é a diferenciação. A mímica moderna, ela existe a partir de 1900, conforme mostra o livro de vocês, aproximadamente nessa época. Bem, nada tem a ver com a mímica original romana que a gente estava falando aqui. A mímica que a gente conhece hoje em dia, né,
que é também sem fala, né? Sem palavras, a gente não usa palavras, mas a gente faz gestos, né? E expressão facial. E a atividade para vocês fazerem hoje vai ser justamente essa, brincar de mímica com a família, tá bom? Vocês podem pegar um filme, e aí os pais de vocês têm que adivinhar o filme, o irmão, o responsável. Pode fazer de desenho, pode fazer de música, é muito legal. Então a atividade de artes hoje é brincar de mímica, tá bom? Brinquem e divirtam-se e até a próxima aula. Tchau!